Senhor Deus, que habita mais alto dos céus, nós viemos a Ti, neste momento, te agradecendo por mais um dia de vida e por mais uma semana que está se concluindo. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora nesses momentos sagrados, que o Senhor possa estar conosco, nos garantindo um descanso, não só físico quanto mental. E pedimos também uma bênção especial nesse momento de estudo, que o Senhor possa estar conosco, nos dando sua iluminação, seu conhecimento, e que o estudo possa ser atrativo, gostoso e que a gente possa tirar nossas dúvidas e, de certa forma, aprender uns com os outros. Obrigado por tudo, em nome do Santo nome de Jesus. Amém. Pessoal, boa noite. Antes de começar, eu só queria falar para vocês que eu estou um pouquinho gripado, então se do nada eu fechar a câmera e o áudio, é porque eu vou espirrar e para não ficar aparecendo aqui no vídeo, tá bom? Para começar, quando a Babi mandou mensagem para mim, umas 3 semanas atrás, perguntando se eu conseguiria passar outro estudo, e eu conversei ali rapidinho com ela a respeito de qual tema seria interessante para a gente poder conversar no estudo, e logo naquela semana tinha acabado de acontecer toda aquela conversa a respeito da tramitação daquela legislação a respeito do aborto até décima 23 semanas, acho que era 23 semanas, e eu comentei com a Babi se alguém já iria falar, e a Babi falou que sim, que alguém já iria falar, e automaticamente eu tive a ideia de talvez trazer o tema a respeito dos três poderes, do funcionamento dos três poderes, do funcionamento de um processo legislativo, e se desse tempo para a gente conversar a respeito de freios e contrapesos, que são três situações que eu acredito que apareceu bastante nesses últimos tempos. E eu vou explicar para vocês o que é freio e contrapeso, talvez algumas pessoas já saibam, mas vamos por partes. A primeira parte do estudo seria a gente conversar a respeito dos três poderes. Alguém sabe me dizer o que são os três poderes? Alguém? Carol? Carla? Gabriel? Você quer saber quais são os É, poderes? a gente pode começar conversando quais são e depois a gente tenta conversar a respeito da função deles. Então, Hum, sabe me dizer quais são os três poderes? eu acho que sim, é judiciário, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Isso, perfeito. Então, algumas pessoas responderam pelo site e a Rose Super respondeu para a gente pelo áudio. Então, a gente tem três poderes: o legislativo, temos o judiciário e temos o poder executivo. Na Constituição brasileira, a gente tem a presença desses três. Em algumas outras constituições, às vezes não aparece os três poderes, eles estão ali de forma implícita, mas existe o órgão. Em alguns outros países, eles defendem que existe até um quarto poder, que esse quarto poder seria até um poder, digamos assim, moderador. Normalmente, quem advoga a respeito da existência de um quarto poder é quando existe algum país que tenha na sua Constituição o modelo da monarquia. Então, por exemplo, na Inglaterra, talvez eles possam advogar a respeito da existência de um quarto poder, que seria o poder do rei moderador, né? Ele não tem os poderes ali de mando, mas tem algumas coisas inerentes ao cargo de rei ou rainha, que, por exemplo, os atos de guerra só podem ser proclamados pela rainha, o rei ou a rainha tem a possibilidade de dissolver o parlamento para começar outro. Então, algumas pessoas advogam essa tese. Eu já vi aqui no Brasil que as pessoas tentam atribuir o quarto poder ao Ministério Público, porque
O Ministério Público desempenha um papel de justamente fiscalizar o uso das leis no país, só que nisso a gente vai conversando aos pouquinhos. Então, a gente estabeleceu o que são os três poderes, a gente sabe quem são, e agora a gente precisa conversar a respeito de qual é a função de cada um. Então, assim, se eu pedir para alguém me explicar para mim qual é a função do poder executivo, alguém sabe me dizer? Pode ser digitado ou pode abrir coisa para falar, mas eu preciso que vocês me ajudem para a gente poder desenvolver o estudo. Então, o Poder Executivo, alguém sabe me dizer qual é a função do Poder Executivo? Não tem problema se arriscar, achar que não vai acertar. Boa noite, Arthur, tudo bem? Boa noite. Só desculpa, Sim. quem está falando? É o João Pedro. Tudo bem? Ah, o João. Tudo bem, João? Certo. Então, é interessante que o Poder Executivo, né, no papel, seria o poder de propriamente de execução, mas a nível de. A gente tem um nível de planejamento, né, que seria legislativo, né, a criação das leis, só que para você colocar em prática e para você administrar os órgãos, você precisa de um poder que gera esse gerenciamento, né? Então, no papel, seria esse o poder executivo, né, exercido principalmente pelo presidente aqui no Brasil, e é dividido, né, é desconcentrado em órgãos, né, que faz, vamos dizer assim, né, eles administram a máquina pública, acima de tudo. É, mas a gente vê que na Constituição brasileira a gente tem outros poderes acessórios, né, do poder executivo, né, eles podem legislar também por meio de medida provisória, né? Por algumas outras medidas de lei. Então, a cargo, isso já explica um pouco como funcionam os três poderes, né? Que cada um interfere, vamos dizer assim, um pouco em outra área, mas ao mesmo tempo eles têm uma saúde de atuar os três em conjunto, que acho que é o mais importante para a democracia hoje em dia. Tá. O João, ele deu uma síntese a respeito do que seria o Poder Executivo e automaticamente ele fez um resumão do que seria todo o estudo. Então, beleza. O João falou a respeito do Poder Executivo e ele citou lá falou lá no começo que o Poder Executivo está ali para administrar. E ele administra a partir daquilo que já está presente. Ou seja, o presidente faz aquilo que já está previsto, que é atribuído para ele como poder, e aquilo que ele, digamos assim, ele pode criar de uma certa forma, mas só em alguns casos específicos. Daí a gente vai conversar lá na frente. Então, de certa forma, a gente tem que sempre lembrar que o poder executivo é o poder que administra. Em síntese, em resumo. Existem outras funções? Existem. A gente vai conversar lá na frente. Beleza. Então, a gente sabe o que é o poder executivo. E a gente lembrou que a figura do poder executivo é representada por meio do presidente. Beleza? Ok. Agora, o próximo poder seria o poder legislativo. Alguém pode me dizer qual é a função do poder legislativo? Rose, Gabriel, Criar João. leis. Quem falou? Eu, Marcos, o Marcos, tá. poder Então, legislativo, isso. Criar leis. perfeito. Então, o poder, a atividade principal do poder legislativo é a criação de leis. A gente consegue identificar o poder legislativo, né, em um conceito geral, quando a gente lembra dos deputados federais, né, que acontece lá no Congresso Nacional. E antes de eu explicar para vocês como é que funciona o Congresso Nacional, a gente só lembrar e estabelecer que a função do Poder Legislativo é a criação de leis. Existem outras funções do Poder Legislativo? Existem. Só que a principal, aquilo que a Constituição delega ao Poder Legislativo é a criação das leis. Não só a criação de leis, existem outras coisas que eles podem criar que são alguns atos ali para estabelecer a forma com que uma lei deve ser seguida ou como ela deve ser observada, mas a princípio é
basicamente a criação das leis. O Gabriel está com a mão levantada. Pode falar, Gabriel. É, colar vale? Claro que vale. Estou aqui com uma cola muito boa. O livro da Gabriela Prioli, Política é para todas, todos, não? Aí ela Perfeito. fala que a função do Poder Legislativo consiste em grande parte em legislar, que já foi falado, e fiscalizar, ou seja, debater, formular e aprovar projetos de lei, além de fiscalizar outros poderes por meio de audiências públicas, comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, não? Até aí. Perfeito. Então, agora que a gente descobriu que o Gabriel está com uma cola, o Gabriel vai ajudar a gente. Ele está com o livrinho da Gabriela Prioli e é uma indicação que também já fica para vocês. Eu não sei se vocês acompanham, mas a Gabriela Prioli, ela tem uma página no YouTube em que ela, ela fala muito a respeito do que está acontecendo no Brasil, né, desde o que acontece no Congresso Nacional, o que acontece na economia, no judiciário, no executivo, e ela consegue sintetizar e resumir tudo isso em alguns pequenos vídeos que são bem elucidativos, eles são, como é que é o nome da palavra? É explicativo, mas tem outra palavra que eu queria falar, mas me fugiu o nome agora. Mas enfim, a dica é, se vocês não acompanham a Gabriela Prioli, é interessante. E me lembrem mais tarde de falar também a respeito do contato que ela fez com a cantora Anitta, em um desses vídeos dela, que também repercutiu muito na época e é interessante a gente comentar sobre isso. Então, o Gabriel falou para a gente que o legislativo, além de criar lei, ele consegue fiscalizar. Ele consegue fiscalizar em vários sentidos. Um deles é principalmente com relação ao arcabouço fiscal, com relação às contas e o que vai ser passado, só que também entra um outro órgão, que é o Tribunal de Contas, só que para não confundir vocês, a gente não vai tocar no assunto dele agora. Só saber que o Legislativo, além da criação das leis, que é a atividade principal deles, ele também pode fazer exercício de fiscalização, principalmente com relação às contas públicas, tá bom? O último é o Judiciário. Alguém pode dizer para mim qual é a função do Judiciário? E, Arthur, Você pode falar. seria garantir os direitos eh, individuais, também os coletivos, também os direitos da sociedade, sociais também. Perfeito, perfeito. Normalmente a gente resume o poder judiciário por aquele poder que julga, só que do jeito com que a Rose falou, é muito melhor. Por quê? Ela falou que a função do poder judiciário é basicamente garantir os direitos. Ele está ali justamente para fazer a aplicação ou para que faça se valer aquilo que está previsto nas leis. Ou seja, tudo aquilo que foi criado pelos legisladores é, de certa forma, aplicado pela justiça. Então, por exemplo, se a justiça diz para mim que se eu for lesado, se alguém lesar os meus direitos, eu posso ser restituído e por si só a situação não acontece, então eu posso bater lá na porta do judiciário e falar: licença, juiz, juíza, olha, uma pessoa ali bateu no meu carro. Eu não fiz nada de errado, quem fez foi ela. Eu gostaria, por gentileza, que você analisasse a situação e determinasse que aquela pessoa reparasse o meu dano. Porque está previsto na lei que, se uma pessoa me lesar, eu posso ter meu dano reparado. E se a gente começa a perceber isso, porque a gente tem um exemplo do direito civil, só que se a gente amplia isso para outros direitos, a gente começa a perceber que não só as pessoas, como coisas e até o mesmo o meio ambiente começam a ter direitos. Então, por exemplo, se alguém me agredir, o Estado pode punir aquela pessoa. Ele pode punir desde uma multa até como retirar o direito à liberdade da pessoa, que é o direito de ir e vir, entendeu? Ao mesmo tempo que se eu
desmatar uma área onde não pode ser desmatada. Por exemplo, aquelas áreas de terra de mata ao redor, em volta dos rios, e aquela, eu sempre esqueço o nome dessa mata, que não pode desmatar de jeito nenhum. Oi? Eu acho que é. É isso, né? Auxiliar. E não pode desmatar aquela área justamente, são vários os motivos, né? Desde a preservação do meio ambiente, dos animais que ali moram, mas também justamente porque se não houver desmatamento, o rio não, ele tem a sua continuidade. Então, se eu desmatar o rio, se eu desmatar aquela parte daquela mata, o Estado pode me punir. Ao mesmo tempo no direito do consumidor, ao mesmo tempo no tributário, no previdenciário, quando eu atingo uma determinada idade e o Estado não garante meu direito de aposentadoria, eu posso bater na porta do judiciário e pedir, juiz, por favor, olha, deu meu tempo de trabalho, olha o tempo que eu já venho trabalhando, olha a forma com que eu já trabalhei, logo eu tenho direito a tal aposentadoria, talvez eu tenha direito a uma aposentadoria especial, e aí entra o trabalho tanto do Ministério Público como de advogados e advogadas para representar essas pessoas no judiciário. Tem uma pessoa com a mão levantada, é o João. Pode falar, João. Então, Arthur, eu só ia comentar, né, para complementar a minha primeira fala do Poder Executivo, que é bem interessante, que na verdade, quando a gente vê o Poder Judiciário, tecnicamente ele tem o poder acessório do Legislativo, né, porque cada poder tem um poder principal e um poder acessório. E aí o Poder Judiciário é justamente essa fiscalização por meio da punição, a gente pode pensar dessa forma, mas não é sobretudo punição, né, pode ser a criação de algum direito. Então a gente entende que o judiciário também tem um poder legislativo dentro, né, como acessório, porque a partir do momento que ele faz o controle de constitucionalidade, né, que a gente fala, que sobretudo é assim, eles julgam se a lei criada, né, para que todo mundo entenda melhor, eles julgam para ver se a lei criada tem complementaridade com a Constituição, né, se ela tem relação com a Constituição. Mas acho que o que eu mais queria falar é que justamente a criação do Poder Judiciário é um dos princípios justamente dos três poderes. Porque a partir da criação do Judiciário foi justamente quando o Poder Executivo, que estava concentrado na mão do rei, o poder judiciário foi tirado do rei. Né? Então é aquela frase, né? Aquele que aplica a sentença é quem deve brandir a espada. Né? Então, justamente quando surge, né, esses três poderes, é justamente quando o poder judiciário sai da mão do rei. Então, existem duas pessoas diferentes, com entendimentos diferentes, para que o direito se tornasse mais justo, né? Que as coisas se tornarem mais justas, para que não tivesse, que a gente fala, né, fluxo, como fala? Tráfico de competência, né? Então, tráfico de influência, no caso. E aí é muito interessante justamente que eu acho que o judiciário inicia essa idealização dos três poderes, né, na separação disso. Perfeito. O João, a partir do momento que o João estava fazendo o comentário dele, ele falou novamente a respeito da atividade principal de cada poder. No finalzinho do estudo, antes da gente passar para o último tema, a gente vai entender, conforme a gente já vem discutindo, que além da atividade principal de cada poder, ele às vezes tem, às vezes não, eles têm um bracinho em cada outro poder, tá? Então a gente vai ver que talvez, às vezes, o poder, imagina, João, tá ótimo, você está me ajudando a lembrar das coisas. A gente vai ver que o poder legislativo tem um bracinho no judiciário e tem um bracinho no executivo, ao mesmo tempo que o judiciário tem um bracinho no executivo e no legislativo. E a gente andou reparando, esses tempos atrás, que estava aparecendo muito nas reportagens, tanto de direita quanto de esquerda, progressista, menos progressistas, mais progressistas, de que levantando a ideia de que talvez algum dos poderes estivessem atropelando ou passando por cima ou pegando alguma atribuição que é inerente ao outro, pegando para si mesmo. Alguém chegou a escutar isso em algum lugar? Algo mais relativo de que um poder esteja invadindo ao outro?
Sim, a recente decisão sobre discriminação do porte da maconha, né? Que foi decidido pelo Supremo Tribunal e que eu acho que o Senado, não, o Congresso estão reclamando que isso era da competência deles. Certo. Essa questão eu não sei se eu falo agora ou se eu falo no final do estudo, mas a gente viu essa situação acontecendo no judiciário e, digamos assim, talvez o STF tenha entrado demais no legislativo? Talvez. Mas será que o STF também não foi obrigado a entrar no legislativo para cuidar de uma situação que há tempo não vinha sendo cuidado? Pode ser também. A gente abre a possibilidade de discutir a respeito da possibilidade de um poder entrar em contato com o outro ou suprir as omissões de um com o outro. E a gente vai entender que o poder judiciário, ele essencialmente, o dever dele é julgar. Então, a partir do momento que ele tem o dever de julgar, ele não pode se abster de um julgamento por falta ou por não existir alguma previsão legal a respeito daquilo. A própria lei, quando a gente começa a estudar a função do judiciário, a gente começa a aprender que quando não existe uma lei ou quando não existe uma previsão legal para um determinado assunto, o Poder Judiciário está autorizado por lei a identificar uma outra forma, utilizando outras leis, utilizando até mesmo a analogia e costumes de um determinado lugar para responder aquele direito que está sendo questionado no Judiciário, certo? Então, quando o Judiciário se deparou com a questão da maconha, a gente viu inúmeros lugares falando que o STF estava descriminalizando a maconha, o que não é verdade. A gente sabe que o STF nem sequer pôs o pé, né, na questão de mérito, que seria a descriminalização da maconha. Na verdade, ele passou do lado, passou perto, né, digamos assim, que o cometa passou perto da Terra, mas não atingiu aquele foco. O foco do STF era outro, e era um tema que há muito tempo vinha sendo debatido, que é a respeito do quanto, da qual a quantidade que se entende que é para uso pessoal e qual que é a quantidade que se entende que é para tráfico. E qual foi Pode falar, quem está abrindo? Acho que alguém abriu sem querer. Sem querer ou não? Não? Então, onde eu estava? Justamente para entender qual quantidade, né, de maconha era considerado para uso pessoal, para consumo, e qual era a utilizada para tráfico. E por que que o STF decidiu se debruçar a respeito do assunto, né? Por que que o STF decidiu ir lá na lei e entender o que estava acontecendo? Porque não tinha previsão na lei. A lei não falava qual era a quantidade. E quem que definia essa quantidade? Os policiais, os delegados de polícia de cada estado, de cada cidade. E assim, cada delegado decidia de uma forma. Então a gente via assim, um riquinho, branco, com carrão, em um bairro rico, sendo parado pela polícia e descobre que tinha maconha com um cidadão. Digamos que ele devia estar com um determinado tanto. Ele talvez pudesse até ser levado para a delegacia, às vezes ele não poderia ser levado para a delegacia, talvez ele pudesse ser questionado ali, talvez ele até chegasse a ir para a delegacia e tudo mais, mas talvez o delegado olhasse para ele e falasse, não, é para uso pessoal. Ou talvez um advogado muito bom que o pai dele paga e ela fala assim, não, é para uso pessoal. Ou talvez o pai dele tivesse muita influência com o delegado e falasse, não, é só para uso pessoal. E na verdade, até que era uma quantidade muito grande. Só que o que acontecia? Quando a gente ia para os bairros mais pobres, onde a situação era totalmente inversa, e aqui a gente não está defendendo o uso ou não da maconha, mas se em especial, um homem preto, né, favelado, da favela, ou de um bairro pobre, ou de uma comunidade,
fosse pego com uma quantidade incrivelmente menor daquela que o rapaz branco, rico, foi levado lá para a delegacia, ele era considerado como traficante. E digamos assim, normalmente esse garoto devia ter o quê? Uns 18, 19 anos, ele era levado para a cadeia, ele era considerado traficante, ele era deixado na cadeia sem julgamento, porque às vezes uma audiência demora muito tempo para acontecer, inclusive nas varas criminais, e ele era deixado lá. E quem que ia cuidar desse processo? A Defensoria Pública ou algum advogado nomeado. Só que até isso acontecer, ele ia ficar lá esperando. Então, assim, o STF ele sentiu a necessidade de definir qual era a quantidade. A partir do momento que o STF definiu a quantidade, os policiais e os delegados têm que levar em conta essa quantidade para definir o que é para uso pessoal e o que é para traficante. Ah, mas Arthur, isso tem várias falhas, porque um traficante pode carregar até aquela quantidade, depois voltar para casa. Sim, pode. Talvez essa realmente não seja a melhor solução. E teve um ministro no STF que ele mesmo falou que a situação só seria resolvida com um programa de orientação às pessoas, né? Eu esqueci o nome agora da palavra, que, mas são programas que são definidos pelo Estado para a instrução das pessoas, né? Tipo, a gente criar uma educação para educar as pessoas a respeito do uso de drogas, para não utilização de drogas, enfim. Só que daí a gente abre uma grande discussão a respeito do porquê o tráfico acontece, da população pobre, da população que acha uma solução no tráfico de drogas para trazer comida dentro de casa. Então gera toda essa situação. O STF deu a melhor resposta que o Brasil precisava? Não. Talvez ele tenha garantido a segurança e o direito de alguns que estão presos? Sim. Vai resolver o problema? Não. Mas ele tinha que decidir. Ele tinha que tentar resolver aquela situação. Esclarecido esse ponto todo, que a gente percebeu que o STF ele foi até ali na lei e falou assim, olha, a lei não está falando nada, então eu vou falar. E aí muitas pessoas estão falando, meu Deus, o STF invadiu o poder legislativo. Meu Deus, olha o STF querendo fazer alguma coisa. E a gente vê essas coisas falando e a gente tem que sempre ter muito cuidado de parar, ler, entender e ver o que está acontecendo, escutar todas as opiniões, tirar nossas próprias conclusões e sempre abrir a situação para a gente poder entender mais. O João apontou umas informações aqui para nós que são muito interessantes a respeito do tráfico de drogas e a utilização do que era considerado e o que não era, e aí seria muito interessante vocês darem uma olhada, tá bom? Então, já que a gente definiu quem são os três poderes e quais são as funções deles, e a gente entende que eles têm esses bracinhos em cada lugar, que é o que a gente poderia chamar de freios e contrapesos, que é uma coisa que a gente vai tratar no final do nosso estudo, a gente vai tentar identificar esses três poderes em vários âmbitos diferentes. Porque quando a gente fala poder judiciário, a gente acaba lembrando muito do STF, acaba lembrando muito dos deputados federais, acaba falando do executivo, acaba lembrando muito do presidente da República, só que a gente tem que ver se encontrar essa mesma situação mais perto da gente, por exemplo, na nossa cidade. Se eu perguntasse para vocês aonde eu identifico o legislativo, o executivo e o judiciário na nossa cidade, eles, a gente identificaria esses poderes na figura de quem? Alguém pode me dizer? Talvez o fórum seria o judiciário, a polícia, talvez o executivo e Câmara, sei lá, municipal ou legislativo. Certo. A polícia, ela tem ali uma atividade de fazer aplicação e fazer
exercer o poder de polícia, mas não seria a principal, né? Se a gente for tentar assim, entender o poder executivo dentro de uma cidade, a gente teria ali o prefeito e os seus secretários. Então, a gente tem o prefeito da cidade e temos as secretarias. Temos a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, de Esporte, às vezes de lazer. Nós temos cidades grandes que se debruçam para falar a respeito de secretarias de gênero, de vários outros setores, como, por exemplo, de finanças. Algumas são mais pequenininhas, então são aquelas mais básicas, e ao mesmo tempo que a gente tem as secretarias, nós temos aqueles órgãos que estão vinculados às secretarias. Então, por exemplo, nós temos o CRAS, o CREAS, nós temos aquelas divisões dentro da Secretaria de Esporte, nós temos aquelas divisões dentro da Secretaria de Saúde, que é, por exemplo, a UPA, a Unidade Básica de Saúde, aquele postinho que fica ali perto da nossa casa. Toda essa gama de pequenos órgãos, de pequenas secretarias, são todas vinculadas ao Poder Executivo. Mas a visão principal do Executivo dentro de uma cidade está ali no prefeito e nos seus secretários, né, que são aqueles que estão ali para aplicar a situação, para analisar e para fazer a execução das medidas administrativas que são cabíveis. Essa, para o poder executivo, é a população quem escolhe. Então, a cada 4 anos, a gente vai até as urnas e escolhe o nosso prefeito. A partir daí, o nosso prefeito, ele tem a oportunidade de escolher os seus secretários, tá? Aí isso não cabe a nós daí. Como a gente delega essa função para o nosso prefeito, a gente entende que ele tem a capacidade de selecionar os seus secretários, tá bom? E se a gente quisesse identificar o poder legislativo? O Gabriel falou a Câmara. Foi isso, Gabriel? Sim, Perfeito. Nos municípios, as câmaras nós temos os vereadores, e nós também é escolhido pelo povo. Então, a cada 4 anos, a gente vai lá votar naqueles vereadores que a gente entende que são necessários para a nossa cidade. Esses vereadores também têm a oportunidade de escolher seus assessores, secretários, aí não é de competência nossa, mas mesmo assim a gente pode cobrar e observar o que eles estão fazendo. A gente não vê muita situação, mas o próprio Congresso Nacional, ele tem o site pessoal do Congresso e lá fica apresentando tudo o que está em trâmite, desde leis, desde atos administrativos que eles estão analisando, desde pautas, desde o que está parado, desde que está andando, em que fase que está, em que comissão que está. Então, a gente tem essa oportunidade de cobrar e analisar o que aquelas pessoas que nós colocamos no poder estão fazendo. Agora, o Poder Judiciário. O Gabriel falou que o Poder Judiciário poderia ser identificado por eu falei o fórum. fórum. Alguém poderia me explicar por que a gente não vota para juiz? Se a gente vota para prefeito e para vereador, por que a gente não vota para juiz? Quem arrisca dizer para mim? Por que a gente não vota para juiz? Alguém sabe dizer? Da influência política. Essa política, né? Também. Tomada de decisão. Também. A Roberta falou para não haver influência, para não haver problemas com tomada de decisão. Mas, basicamente, a gente não vota para juiz porque esse poder, ele é basicamente, né, em algumas raras exceções que a gente pode chegar lá, ele é um poder que ele é delegado pelo Estado a uma pessoa. E para que esse poder seja delegado, para que ele seja exercido da melhor forma, o Estado ele determina que para que haja essa delegação, haja a necessidade de um concurso público. Então, para que alguém queira estar ali representando o judiciário de uma cidade, né,
representar o Poder Judiciário, se tornar um juiz, um magistrado, existe a necessidade dessa pessoa passar no concurso público, ele estudar, se dedicar, passar por uma prova, ser avaliado em várias provas diferentes, tanto objetiva, discursiva, oral, prova de títulos, entre outras. Depende de cada concurso que a gente for fazer, de cada estado também. Então, essa pessoa precisa passar no concurso para que ela represente o estado, porque ela vai estar, de certa forma, segurando algo que o estado delegou para ela representar, ou seja, que é justamente julgar, que é salvaguardar os direitos das pessoas quando alguém bate na porta para pedir aquilo que eu expliquei para vocês lá no começo, que é justamente, olha, eu fui lesado no meu direito, eu preciso que você resolva essa situação. Para que você resolva essa situação, eu preciso que você tenha o conhecimento das leis, eu preciso que você saiba analisar o meu caso, eu preciso que você saiba interpretar, eu preciso que você tenha um conhecimento do que já foi julgado, do que os outros juízes entendem. Então, não pode ser qualquer pessoa, não pode vir, não pode ser um ato discricionário da escolha do povo. Só que em algumas situações, o nosso poder judiciário, ele delega não para o juiz, mas para o povo a tomada de decisão. E essa situação, ela acontece quando existe crime contra a vida. Alguém sabe falar para mim, alguém sabe dizer para mim o que é um júri? Uma seleção de pessoas aleatórias que compõem, que representam a sociedade, então são compostas por diversas pessoas de gênero, raça, classe social Certo, e profissões, certo. para que possa, de uma certa forma, representar a sociedade para que aquele caso possa ser julgado pela sociedade. Perfeito. Então, a Roberta, ela definiu tudo que a gente precisava, e é justamente a situação em que o Estado, ele não delega para o juiz, ele não dá esse poder para o juiz, mas ele delega para a sociedade, que é nos casos de crime contra a vida. Mas aí vocês estão perguntando, mas Arthur, por que no crime contra a vida? Por que que a gente não delega também em outros crimes? Porque a Constituição brasileira e o Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal brasileiro, eles entendem que na situação de há crime contra a vida, né, tanto tentativa quanto resultado morte, existe uma necessidade de dar uma resposta considerável para a sociedade, né? Eles analisam assim, poxa, é a vida, a pessoa perdeu a vida ou foi tentado retirar a vida dela, então a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. E por que não melhor determinar que a sociedade dê essa resposta? Porque muitas vezes a sociedade pode entender que mesmo que uma pessoa tenha matado uma pessoa, ela não precisa necessariamente ser punida. Ou a gente entende também que mesmo que de uma forma tentada e que a morte não tenha ocorrido, a pessoa não deve ser punida. Então tem várias situações. Então a gente delega para 7 integrantes da nossa sociedade o direito e a responsabilidade de escutar tanto a defesa como a acusação, e essa acusação é sempre feita pelo Ministério Público, que é aquele órgão que eu falei para vocês lá no começo, que às vezes se entende que ele tem a função de moderador. O Ministério Público acusa, o réu tem o direito de se defender. Se ele não consegue constituir um advogado, é nomeado algum para ele, ou a Defensoria Pública, que é uma outra forma de pessoas que exercem ah, a atividade no judiciário, de passar no concurso e virar defensor público, assim como o Ministério Público, na figura dos promotores de justiça, eles delegam essa função para essas pessoas, para defender aquela pessoa e para a população julgar. Que a população decidir, está decidido. Então, por exemplo, uma mulher que é agredida há 10 anos pelo esposo, que não vê mais escapatória, do nada vê que o esposo vai fazer algo contra os filhos ou contra ela, e ela decide matar ele. Então ela pega uma faca ou pega uma arma e mata ele. O promotor vai ser obrigado a acusar.
ou ele pode até arquivar o caso, mas a gente não vai entrar nessa situação. Mas digamos que o promotor acuse, a mulher tem direito à defesa. A população vai decidir. Nesses casos, se vocês estiverem lá no júri, e qualquer um de vocês podem ser chamados para o júri, literalmente qualquer um. Tem alguns casos, mas literalmente qualquer um pode ser chamado para compor um júri. E você sente ali na cadeira do júri, né? Você seja uma daquelas 7 pessoas, você vai escutar o promotor e você vai escutar o advogado defender e acusar aquela pessoa e você vai ser obrigado a tomar a decisão. É assim que funciona. A decisão é tomada por maioria, então se 3 pessoas já decidirem que a pessoa não é culpada, a vida que segue, a pessoa sai de lá livre, a resposta da sociedade está dada, porque foi dada pela sociedade, e ninguém pode bater em cima disso. Existe possibilidade de recurso, existe, mas existe é a possibilidade onde a gente vê a população entrando ali dentro do judiciário para resolver a situação. Fora isso, é passado para o juiz. Existe algumas exceções diferentes, existem em outros países, que abrem exceção para ter um júri em outros casos, mas aí a gente não vai conversar a respeito disso hoje. Então, identificada essa situação, a figura dos 3 poderes dentro ali da nossa cidade, a gente passa para o Estado, porque, de uma forma, né, crescendo, a gente está na cidade, e quem cuida da cidade, de certa forma, é o Estado. Se eu pedisse para vocês explicarem, me apresentarem qual é a figura, onde a gente vê a figura de cada poder no Estado, quem pode falar para mim? Ayane, Jéssica, Carlinha, Rose. Podem arriscar, pessoal. Ana. Quer falar? Alguém? Gabriel? Presidente Lula, executivo. Quem falou? Gabriel. Fala de novo para mim, que eu não entendi. Presidente Lula, executivo. Perfeito, mas e se a gente estivesse falando no Estado, não Ah, no tá. nacional, no Eu, Estado? eu confundi Estado, tipo, governo do Não entendi. Estado. Tá, vou deixar as pessoas falarem. Eu já falei bastante. Não falou muito, não. Ó, a Carlinha falou para nós aqui, ó. Judiciário na figura do Tribunal de Justiça. Legislativo, Assembleia e... Vamos ver se ela vai falar mais um. Governador do Estado. Então, a Carlinha resumiu para a gente as 3 figuras. Vamos começar pelo que eu entendo que é mais tranquilo. A gente vê a figura do executivo no governo do Estado, né? O executivo pelo governo do Estado. O governo do Estado é representado pelo governador. Assim como no prefeito, a cada 4 anos, a gente vai até as urnas e vota em quem vai ser o nosso governador. Assim como o prefeito, ele também tem os seus assessores, aquelas pessoas que ajudam ele, que são os secretários de Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Lazer, das Finanças, da Economia, da Fazenda Pública. Então, a gente escolhe o nosso governador e ele escolhe quem vai ajudar ele. E a gente espera que sejam pessoas competentes, que entendam dessa situação, mas ainda assim é a escolha dele. Essas pequenas secretarias, elas coordenam as outras secretarias dos municipais. Então, a secretaria municipal responde para o governo, e o governo da cidade responde para aquela secretaria, ou a secretaria municipal pode acabar respondendo diretamente para a secretaria do estado, porque, logicamente, que um não vai interferir no outro, mas se, por exemplo, o estado, tipo, definir aqui para vocês, do meu estado, o Paraná, definir que a partir daquele momento
Os professores devem agir de uma determinada forma dentro da sala de aula, ou que um tanto de verba para a saúde vai ser liberada, ou que vai ter uma atividade pública voltada para a saúde. Enfim, eles vão fazendo essas subcoordenações e, à medida que o governador entender necessária, em relação, em conjunto com os prefeitos, é sendo aplicada pelo povo. O poder legislativo a gente identifica pela Assembleia Legislativa. Então, a gente tem a Câmara dos Vereadores na cidade e temos a Assembleia, as assembleias estaduais em cada estado. A gente também, há 4 anos, a gente vai e vota nas urnas para as pessoas que a gente entende como para representar cada região lá na Assembleia Legislativa. A gente escolhe diferentes pessoas de diferentes regiões do nosso estado para ir lá compor a nossa Assembleia Legislativa. Já o Tribunal de Justiça, ele, assim como o Poder Judiciário, a gente não escolhe quem vão ser os nossos desembargadores. Então, em vez de ser juiz, a gente chama o juiz que trabalha lá no Tribunal de Justiça, a gente chama ele de desembargador. Pode chamar de juiz, se vocês não lembrarem também, não tem problema, mas lá tem um nome específico, que no caso seria desembargador. O desembargador é nada mais que aquele juiz que desenvolveu o cargo de juiz nas comarcas, vulgo cidades, que a gente, né, no meio jurídico, a gente chama cidade de comarca. Então, aquele juiz desenvolveu aquela atividade em diferentes comarcas, ele foi, né, subindo de cargo, pedindo transferência, até que ele é promovido pelo Estado a representar, a cuidar dos processos de segunda instância. O que que é um processo de segunda instância? O processo ele é dividido em várias fases e onde há a oportunidade de se rever decisão de um magistrado. Então, por exemplo, se digamos a gente entre com um processo e ao final do processo a gente tem uma decisão que a gente não aceite. É a decisão que aquele juiz entende necessária, mas não é a decisão que eu aceito. Então, eu conversei com o meu advogado falou para mim que, não, eu não gostei dessa decisão, vamos recorrer. A partir do momento que a gente recorre dessa decisão, a gente pode recorrer dela inteira, a gente pode recorrer só de metade dela, ou só de algum ponto específico. De qualquer forma, a gente recorre e o nosso processo vai para o tribunal. Quando chega lá no tribunal, ele vai ser julgado novamente com a fundamentação do porquê aquela decisão deve ser reanalisada ou modificada, e são os desembargadores que passaram a vida toda julgando em cidades, que têm experiência, que têm uma competência, né, digamos assim, mais criteriosa, que vão julgar e vão analisar se aquela sentença vai ser mantida, se ela vai ser reformada em parte ou completamente. Algumas vezes, existem alguns casos em que o processo é obrigado a subir diretamente, mas a gente não precisa discutir isso de certa forma. Então, a gente tem essa situação também. A gente entendeu agora, a gente percebeu a figura dos três poderes na cidade, no poder dos estados, e aí a gente finalmente volta para o nacional. Para a gente ir rapidinho e para a gente poder pelo menos iniciar um pouquinho do que a gente possa conversar numa próxima vez, porque eu acredito que não vai dar tempo, a gente chega no âmbito nacional. Quando a gente chega no âmbito nacional, fica mais fácil porque é o que a gente vê normalmente. Então a gente vê o legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ah, Arthur, é dividido? Por que são dois? A gente vai conversar sobre isso. A gente vê a figura do executivo no presidente da República e a gente vê a figura do executivo de duas formas. Por que de duas formas? Porque a justiça, ela entende que algumas matérias, elas devem ser analisadas em momentos, em competências diferentes. Então, por exemplo, um processo, ele pode correr em, digamos assim, vou falar, talvez não é o termo correto, mas para vocês entenderem. Digamos que eu tenho um processo do trabalho, um processo civil e um processo civil
que é, por exemplo, assim, uma dívida que eu não paguei. Só que essa dívida tem relação com alguma coisa vinculada ao Estado ou vinculado com a União. A União, no caso, seria o país. No caso, seria o país. Existem três formas de julgar a situação, até mesmo uma outra forma, que daí eu explico para vocês com calma. Digamos assim, existem o Fórum da Cidade, que seria a justiça comum, só que para eu julgar um processo do trabalho, que é com relação àquilo que acontece entre trabalhador e empregador, ou seja, o patrão, o chefe, o empregado, então a pessoa que desenvolve a atividade para receber em troca, ela deve ser analisada numa justiça específica, que é a justiça trabalhista. Ao mesmo tempo que se eu estiver discutindo algo que é com relação à justiça federal. Isso normalmente acontece com processos de aposentadoria. Então, por mais que eu esteja movendo um processo de aposentadoria, ela acontece dentro da Justiça Federal. Ela não vai acontecer dentro da Justiça Estadual, que no caso seria a Justiça Comum. A partir do momento que eu recorro nessas três situações, tanto no trabalhista, quanto na Justiça Comum, quanto na Justiça Federal, ela vai para um tribunal. A gente já entendeu que no Estado a gente teria o Tribunal de Justiça, só que para a Justiça Federal e para a Justiça Trabalhista, a gente teria ou o Tribunal Regional do Trabalho ou o Tribunal Regional Federal. Esses três tribunais, esses dois, cada tribunal desse teria cada justiça dessa tem um tribunal específico, ao mesmo tempo que a Justiça do Trabalho também tem um tribunal específico. Se eu recorro para a terceira, ou seja, pela terceira vez, que é para chegar no âmbito nacional, para a gente chegar no âmbito nacional, a gente teria outros dois tribunais, tá? Na Justiça do Trabalho, a gente teria o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, onde os nossos casos são analisados não mais por desembargadores, mas agora por juízes que são considerados ministros e também são juízes que já foram ou desembargadores de federal ou não, que subiram de cargo, ou existe uma outra situação em que eles são selecionados entre pessoas ou advogados ou algum membro do Ministério Público ou algum membro da Defensoria Pública que tem uma atuação muito ampla e eles acabam entrando pelo chamado quinto constitucional. Mas depois a gente conversa sobre isso. Então, no âmbito nacional, a gente teria o Tribunal Superior do Trabalho, e para julgar tanto a competência, tanto a justiça estadual quanto a federal, naquele caso civil, que eu fui lesado, ou num processo de aposentadoria, a gente teria o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Acima do Tribunal do Superior Tribunal de Justiça, a gente teria um quarto. Mas, Arthur, você falou para mim, você falou que a gente só poderia ir até 3 vezes, só que para o judiciário seria diferente. A gente tem o STF, porque a competência exclusiva do STF é analisar situações que envolvem a Constituição. Então, tudo aquilo que envolve a Constituição, que é a lei, que entra a necessidade de analisar se aquilo está em conformidade com a Constituição Federal do Brasil ou não, demanda análise do STF. E assim, para um processo chegar no STF, existem vários requisitos, para a gente conseguir chegar até o STF e para que aquele processo chegue até o STF. Não são qualquer processos que chegam até lá. Mas só para estabelecer para vocês, a gente tem essa forma de identificar os três poderes na figura, tanto do presidente, como no Congresso Nacional, como no STJ e no STF, porque existe necessidade de conferir se aquela situação está de acordo com a Constituição. Isso. Agora, a única coisa que falta explicar é a respeito do Congresso Nacional. Por que que o Congresso Nacional é dividido? Por que que a gente vota tanto para deputado federal quanto para senador? Alguém sabe dizer para mim?
Ok? Arthur, assim, eu não vou saber, mas eu tenho uma suspeita que isso talvez seja uma questão de herança, né? Eu vi esses Certo. dias o Uhum. procedimento lá quando lá na Grã-Bretanha, né? E lá eles têm Uhum. realmente tem a ver com as pessoas comuns e pessoas de uma classe, como fala, um, aristocracia, né? Então são basicamente essas duas câmaras que conversam e que precisam chegar num consenso, né? No sistema da monarquia. Então não sei se isso talvez é uma coisa que foi trazida, né? Do velho mundo, né? Da Europa, assim, talvez uma Uhum. por aí, uma tentativa. Entendi. O Gabriel ele trouxe um exemplo do que normalmente acontece, né, no sistema legislativo vamos citar aqui, na Inglaterra, que é o Reino Unido. Lá no Reino Unido, eles têm a história deles, ela é dividida de uma forma específica, né? Obviamente, cada país ele tem a sua história, mas conforme eles foram se desenvolvendo, a gente vê o rei delegando algumas atribuições para os seus lords e de repente a gente vê o povo querendo formular leis. Então, houve a necessidade de fazer tanto a Câmara dos Lordes como a Câmara dos Comuns. Então, as câmaras dos Lordes são aqueles, eu não lembro se a Câmara dos Lordes ela é passada de pai para filho também, só que a análise da Câmara dos Lordes ela não tem o mesmo significado que a Câmara dos Comuns, que no caso é a democracia mesmo. Quem decide mesmo qual é a lei que vai ser feita é a Câmara dos Comuns, né, que são os deputados federais lá do Reino Unido. Só que aqui no Brasil, a gente tem, eu coloquei aqui a fotinha para vocês, a gente viu ali, então, os vereadores, prefeitos e juízes, tribunais estaduais, que podem ser, vocês entenderam que tem a diferenciação, né? Justiça do trabalho, justiça comum, aqueles casos que são analisados na Justiça Federal, os governadores, os deputados estaduais, ali só fala o Supremo Tribunal Federal, mas aqui também teria o STJ aqui do lado. A gente tem o presidente, ou a presidente, né, ou a presidenta, né, lembrando do nosso estudo a respeito de linguagem, e a gente também tem os nossos deputados e deputadas federais e os nossos senadores e as nossas senadoras. Então, assim, por que que lá no legislativo é dividido, e sendo que nesses outros aqui não é dividido? E a resposta existe uma resposta mais definida, digamos assim, né, dentro da doutrina a respeito do porquê. Mas para resumir e para deixar bem claro para vocês, a Constituição entende que dentro do âmbito nacional existe a necessidade dessa divisão para que haja uma análise diferenciada. Por quê? Os deputados federais, de certa forma, eles analisariam a o direito ou o que cada povo de cada estado necessita. Povo, eu digo a população. Então, os deputados estariam ali, de certa forma, para representar a população, para saber o que a população está pedindo, o que a população está requerendo, quais são as demandas do povo, o que o povo está sentindo. O deputado ele vai olhar e vai falar, meu Deus, o meu estado ele precisa e a gente vê que o meu estado está precisando de uma legislação a respeito disso, e eu vejo que a situação é em âmbito nacional, então a gente precisa conversar a respeito disso no âmbito nacional. Então, tudo ali que é de interesse do povo, a gente teria, de certa forma, os nossos deputados cuidando da gente. Agora, os senadores, eles estariam ali para defender o interesse do Estado, como, né, digamos assim, como se fosse o Estado em si, a pessoa, Estado de cada Estado, né, digamos assim. Perdão a confusão que eu fiz aqui para vocês, mas, por exemplo, cada Estado teria sua representação por meio de um senador. Então, o Estado do Amazonas
estaria sendo representados ali pelos senadores do Amazonas. O estado de Minas Gerais, o estado do Paraná, o estado, né, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Ele estaria sendo representado pelos seus senadores, pelas suas senadoras. Então, basicamente é isso. Né, para resumir, então, o senador representa o interesse do Estado e os deputados representam o interesse do povo. Eu coloquei o quadrinho aqui para vocês, só para ficar mais fácil. Eu deveria ter colocado desde o começo, acho que ia ficar mais fácil vocês entenderem se vocês estivessem visualizando, mas aí vocês conseguem entender. Então, vocês, de certa forma, conseguiram identificar tanto o poder legislativo, como o judiciário, como o executivo. Vocês tiveram uma prévia, tanto pelos comentários nossos, como pelas pessoas que participaram, mas também do que eu expliquei, de que cada estado tem um bracinho ou pode, de certa forma, entrar ali na competência de cada um. Isso a gente vai conversar, que a gente vai entender que tem um nome específico para isso, que é sistema de freios e contrapesos. Eu vou deixar essa tarefa de casa para vocês estudarem, para vocês analisarem e ver o que vocês descobrem por si só, para a gente poder analisar na próxima vez que a gente puder estar junto. E eu pretendo, né, futuramente, se der certo da gente passar outro estudo, iniciar a nossa discussão, ou iniciar o nosso estudo, conversando a respeito do que vem a ser um processo legislativo. Deixa eu só ver o que a Carla falou. A presença das pessoas e senadores representa o interesse do Estado. Perfeito. É isso aí, Carla. Carla resumiu para nós. Então, a próxima vez que a gente estiver junto, eu quero começar conversando com vocês a respeito do que vem a ser. Deixa eu ver se me fugiu aqui ou se saiu. Do que vem a ser um processo legislativo e de como ele funciona. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. E eu queria falar a respeito do que vem a ser o processo legislativo, porque esses dias atrás a gente teve aquela situação envolvendo a questão do aborto, né? Da criminalização do aborto até uma semana em específico, que agora me fugiu, e talvez eu acredito que seja muito interessante a gente analisar de como nasce um projeto de lei, né? Como uma lei nasce, por onde ela passa, quais são os requisitos, por onde ela vem passando, por quem ela tem que ser aceita, por quem ela tem que ser analisada, e passando até ela finalmente chegar naquilo que a gente entende como uma lei que ela acontece lá na publicação, né? No caso, quando ela passa a existir, quando ela passa a valer. Se vocês quiserem estudar o que vem a ser, o que é um processo legislativo e o que é um sistema de freio contra pesos, perfeito. A gente já chega no próximo estudo estudado e a gente vai ter perguntas, a gente vai ter possibilidade de conversar juntos, nós vamos ter questionamentos e a gente vai poder ajudar uns aos outros. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que deu um tempinho da nossa conversa. Deixa eu ver como é que volta. Eu não lembro. Voltou. Então, fica essa tarefa para vocês, para a gente conversar, e eu vou convidar todo mundo para a gente orar. Tudo bem? Se vocês pudessem olhar com a gente. Senhor meu Deus, que vive nas altos céus, agradecemos, meu Senhor, por mais um estudo, pela tua presença, por esse momento que podemos estar juntos, estudando um pouquinho mais do que como funciona os três poderes no nosso país, e qual o funcionamento das leis, quais são as atribuições de cada um deles. Agradecemos por podermos estar juntos, agradecemos pela tua presença, pedimos que o Senhor esteja conosco nesses momentos de descanso, mas também que o Senhor possa estar nos dando uma bênção especial, para que a gente possa estar tanto em contato com o Senhor, mas também em contato com os nossos amigos, familiares, e com aquelas pessoas que precisam da nossa atenção, que precisam que a gente, de certa forma, esteja ali por eles. Obrigado por tudo.
Peço pela vida de todos que estão aqui, pela vida de todos, deixarem que cada um de nós está passando e pedimos que o Senhor nos dê orientação, tanto por meio do Teu Espírito Santo, como também por meio das pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas. Obrigado por tudo, em Jesus. Obrigado.